Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá da sua graça, do seu amor, da sua paz, da sua misericórdia. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, não podemos nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Sobre nós Ele pode enviar o Espírito dele. E Ele tem nos dado poderes para vencer as lutas que sobrevêm sobre nós no dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre essas lutas que sobrevêm no dia a dia. Nós vamos falar sobre nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Nós não lutamos contra sangue e nem contra carne. A nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Quando o apóstolo Paulo orienta a que modo a família tem que viver, ele ensina essa família a como revestir do Espírito Santo e da armadura de Deus para suportar as perseguições contra a família. E não simplesmente contra nossas vidas pessoais. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 10, livro de Lucas, no capítulo 10, a autoridade que Jesus nos dá para vencer as lutas. Olha para você ver, Lucas 10, versículo 19, Jesus fala assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele já deu esse poder. Agora é nossa obrigação fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A serpente e os escorpiões são termos indicativos das mais perigosas forças espirituais do mal. E serpentes e escorpiões. Nós sabemos que serpentes e escorpiões literais, a cobra e o escorpião, são os animais que, dependendo do seu veneno, tira a vida de um ser humano em poucas horas. A mamba negra mesmo, o veneno dela mata 50 homens de uma vez. Tem poder de matar 50 homens de uma vez. Então, serpentes e escorpiões são termos indicativos das mais perigosas forças espirituais do mal. O crente tem domínio sobre os espíritos malignos, pois Cristo nos deu do seu poder e autoridade para vencer Satanás. Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele falou: a glória que o Pai me deu. Ou seja,
Aquilo que o Pai me deu de poder para vencer o mal, eu dou para vocês. João 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Essa glória é o poder de Deus, poder sobrenatural, para impor a mão sobre os enfermos e os curar. Impor a mão sobre os enfermos e os curar. Coisa que nenhum médico, por mais que estude, consegue fazer. Impor a mão e os curar. Você recebeu o poder para isso, para impor as mãos e os curar. Porque Jesus jamais ia mentir na sua palavra. Por isso que a palavra verdade é conhecer. Por isso que a palavra verdade é conhecer. Ele falou: conhecereis a mim. E tudo que é liberdade você vai experimentar. Conhecereis a verdade vos libertará. Você vai conhecer a mim. E tudo aquilo que te prende, você vai ser livre. Você vai conhecer a liberdade na sua essência. Olha para você ver. Serpentes e escorpiões são os termos indicativos dos mais perigosos forças do mal. Nós temos poder para vencer as lutas espirituais e terrenas. Nós estamos falando do tema de poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. Embora o apóstolo Paulo não apresente a origem nem a biografia do príncipe das trevas, ele nos ensina a importância de conhecer as astutas ciladas do diabo. Nós sabemos que o diabo, ele era um querubim ungido, até que se encontrou maldade no seu coração, por querer ser igual a Deus, por querer usurpar, querer aquilo que não era para ele, e ele se tornou adversário de Deus e de toda a criação dele. O apóstolo Paulo não se preocupa com esses detalhes, mas se preocupa em mostrar qual é a astúcia dele, para querer vencer você. O diabo já perdeu, mas continua fazendo estragos. Desde o início da igreja, o diabo tenta derrubar homens e mulheres. Tenta esfriar a fé. Tenta fazer com que os servos de Deus venham abandonar o caminho. E até certo ponto ele tem conseguido isso. Muitos no nosso meio já abandonaram a fé. Uns não vai mais na igreja, outros não oram mais, outros não leem Bíblia mais, outros já lê pelas metades, ou faz pelas metades, ou não faz de jeito nenhum, já está naquele tanto faz, como tanto fez. Quantos já não estão vivendo, como o apóstolo fala aos Coríntios, né? Fracos, doentes e dormem. Quantos não estão nessa situação? Quantos já não perdoam mais? Quantos já não parou no meio do caminho? Então, de certa forma, Satanás tem conseguido levar pessoas ao desânimo. O apóstolo Paulo parece usar a expressão no demais para introduzir a conclusão. Isso não é nenhuma anomalia, visto que Paulo emprega essa estrutura em outros lugares.
Quanto mais, ou finalmente, não devemos perder a vista do termo para o significado literal desde agora. O que ele está querendo dizer com isso? Lá em Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, finalmente, faça isso agora, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor. Jesus um dia, quando ele estava no discurso de João 15, ele falou assim: olha, sem mim nada podereis fazer. Sem o meu poder, sem a minha presença, sem o meu espírito, você nada vai poder fazer. Paulo ele vem pregando essa mesma frase na forma passiva: fortalecei-vos. Isso mostra que não se trata meramente de esforço humano, mas da completa dependência de Jesus Cristo. Quando Jesus falou assim: olha, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. O reino dos céus é para aquele que é pobre, para aquele que fortalece no Senhor e na força do seu poder. Para aquele que é usado para uma força de uma magnitude sem precedentes. O poder de uma oração ressuscita mortos. O poder de uma oração cura enfermos, restaura vidas. O poder da oração, o poder de Deus na vida de uma pessoa que fortalece no Senhor, é uma grande potência na hora da guerra. Mas para isso, o apóstolo Paulo, ele emprega a metáfora militar para empregar o que subjaz no mundo espiritual, que não é possível perceber na superfície. A presença de todas as mazelas na humanidade é real e indiscutível. Mas a fonte de toda essa maldade, Paulo esclarece nessa seção: não pode haver vitória sem a ajuda divina. Não pode haver vitória sem a ajuda divina. Quando Josafá se viu apertado, Josafá orou a Deus e falou: Deus, para ti não é nada ajudar o fraco nem o forte. Mas nós somos fracos e em menor número. E Deus concedeu a vitória a Josafá. Foi assim com Gideão. Foi assim com Moisés, que enquanto estava com as mãos erguidas, em sinal de dependência a Deus, Israel prevalecia contra os amalequitas. Enquanto nós estivermos com as nossas mãos, igual o apóstolo Paulo fala, puras e sem mancha, estendidas, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, o Senhor estará pelejando por nós. Somente pelo poder de Deus.
Nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Os demônios existem de fato, mas não passa de um inconveniente diante do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença de Jesus. Jesus, quando estava sendo recebido no céu, ele falou assim, é me dado para mim todo o poder no céu e na terra. Depois ele falou assim, a glória que o Pai me deu, eu dou para vocês. O poder que eu recebi, eu também passo para vocês. Nós temos o mesmo poder de Jesus para vencer os demônios, para repreender Satanás, para impor a mão sobre os enfermos e curar. E se nós passarmos perigos comparados ao beber veneno, nós ainda seremos livres, porque não sofreremos nenhum dano. Nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo e também somos coparticipantes das vitórias que ele teve. Se ele não teve nenhum osso quebrado, você também não vai ter. Se Deus o guardou até o dia que ele foi recebido no céu, Deus também vai te guardar até o dia de você ser recebido no céu. As pessoas não acreditam, irmão, na vida eterna, porque acham que a vida eterna vai ser essa vida miserável que nós vivemos aqui na terra. Ô, gente, a vida eterna, ela vai ser uma vida livre de dor, livre de choro, livre de doença, livre de tudo aquilo que é mazela nessa terra. Vai ser uma vida plena, Jesus chama de abundante. Mas para isso, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que enfrentar o reino de Satanás com o poder de Deus. O revestimento da completa armadura de Deus. O verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para descrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo. Lá em 6:34, Juízes 6:34. A metáfora toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque. Uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda parte. Os soldados romanos tinham o escudo e uma espada na mão. O escudo era de defesa e a espada de ataque. Eles tinham os sapatos que protegiam até o joelho da perna quebrar. Tinha a armadura que pegava do joelho até para cima da virilha. E vinha a couraça que pegava até na virilha, tampando a parte que vinha da coxa até a virilha. Até acima da virilha. Tinha uma ombreira aqui, que era passado assim por baixo, para proteger de pancadas na clavícula. E o capacete, que tampava aqui, aqui e aqui. E ficava um pedaço dessa parte aqui de fora. E a parte do queixo aqui ficava tampado. Que ele pegava assim por baixo, né, igual o capacete daquele cara lá do filme Troia. Né, do Aquila lá, aquele Aquila. O capacete dela era igual aquele, tampava por baixo do queixo aqui. Então, a mesma coisa, o apóstolo Paulo usou a figura do soldado romano para exemplificar, do mesmo jeito que o soldado romano está sempre vestido com a sua armadura para a luta,
você deve estar vestido com a sua armadura para enfrentar o diabo. E a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, a deles são. E do mesmo jeito que ele se opõe ao inimigo, nós temos que nos opor ao inimigo, mas ao inimigo espiritual. E com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existe diferença e classe de espíritos maus, que são enumerados aqui como principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Ou seja, Satanás e todo o reino organizado maligno que ele tem. O universo, campo de batalha. E nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas enfrentar as forças espirituais que se opõem a nós e a Deus e a sua palavra. Teorias humanistas, governos que não têm um pingo de juízo, que inventam leis doidas que ninguém sabe de onde sai. A nossa obrigação como igreja, a nossa obrigação como templos do Espírito Santo é combater as hostes espirituais da maldade, ou seja, Satanás e todo o seu reino maligno. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, meu Deus e meu Pai. Graça nós rendemos ao Senhor por seu carinho, seu zelo, amor condicional que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda irá fazer. Que o Senhor possa sobre nós colocar o teu Espírito, a tua graça, o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.